Nós vamos ler um texto que está no seu boletim, nos preparando para daqui a pouquinho ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. É o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 16 e Marcos 16, 15. Diz assim, leiamos juntos: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Quero convidar o pastor Marcelo para estar aqui ao meu lado. O pastor Marcelo está conosco desde ontem. Ele falou aos nossos jovens e adolescentes ontem no Siga-me, mas ele já é conhecido nosso desde o ano passado. Ele esteve falando aqui num congresso de despertamento espiritual promovido pela Junta de Missões Nacionais, e a palavra dele naquela ocasião abençoou muito a nossa igreja, a nossa vida. Ele pregou aqui no domingo pela manhã, e desde então nós ficamos estudando a possibilidade de trazê-lo para ficar mais tempo conosco. A sua igreja é a primeira igreja batista de Araçatuba, em São Paulo, uma igreja que tem experimentado um grande desenvolvimento nesses últimos anos, e com um ministério que é referência no Brasil inteiro na área de pequenos grupos. E nós trouxemos o pastor Marcelo para falar a toda a igreja, mas também para trazer uma palavra de estímulo e de desafio aos nossos líderes, especialmente aos líderes de pequenos grupos. Por isso que nós programamos para a próxima quinta-feira, às 8 da noite, um encontro para todos os líderes de pequenos grupos e mais alguns secretários e outras pessoas auxiliares, né, os irmãos que trabalham nessa estrutura. Então, dei o seu nome à irmã Lourdinha para que nós possamos saber aqui todos que estarão conosco nesse encontro na próxima quinta. Mas voltando à apresentação do pastor Marcelo, não é? Ele é casado com a irmã Ana Cristina, eu peço que ela venha aqui à frente, por favor, e pai de duas filhas, a Karen e a Letícia, são duas de 15 e 11 anos, e nós temos ali então a foto do casal, não sei se nós temos das meninas, não é? Mas pronto, está ali, é uma família que serve ao Senhor, e o pastor Naum vai agora orar pelo Marcelo, pela irmã Ana Cristina. É uma grande alegria recebê-los aqui em nossa igreja. Eles vão ficar aqui durante toda essa semana, porque depois, no final de semana, ele vai ser o preletor da convenção, e no outro domingo à noite ele vai estar de novo aqui conosco. Na quarta-feira também será o orador no nosso culto especial de oração, de gratidão a Deus. Então, convidamos que o irmão esteja presente nestas oportunidades também conosco. Pastor Marcelo, que Deus abençoe, vamos orar. Fiquemos de pé mais uma vez, meus irmãos, para esse momento de oração. Oremos. Pai Celeste, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, dedicando as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na ocasião, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para Te louvar, nós temos o privilégio, a alegria de receber, Senhor, o pastor Marcelo, a irmã Ana conosco. E Te peço que sobre eles, ó Deus, recaia a Tua bênção, a Tua graça, e que ele possa, Senhor, inspirado por Ti, ministrar as nossas vidas durante esses dias. Continua, Deus, a usar a vida do Teu servo, mas eu também Te peço pela Sua igreja, que lá ficou, que ficará sem ele durante 2 domingos, Senhor, que lá eles também sejam abençoados, mesmo na ausência do seu pastor. Senhor, que Tu abençoes também a sua família e guarde suas 2 filhas. Seja, ó Deus, com a mãe da irmã Ana, que estará cuidando das meninas. Cuida dessa família, Senhor. Nós Te pedimos isso. E nós Te pedimos por nós, que durante esses dias estaremos sendo ministrados pela vida do Teu servo, que seremos, ó Senhor, que sejamos abundantemente preenchidos pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor. Obrigado pelos nossos pequenos grupos, pelos líderes dos nossos pequenos grupos. Obrigado pela visão de pequenos grupos da nossa igreja, pela vida do pastor Marcos, por todo o direcionamento, Senhor, que Tu tem dado ao coração do Teu servo também. Obrigado porque servimos juntos no Teu reino e estamos com o propósito, Senhor, de expandi-lo e que mais vidas, ao Senhor, sejam alcançadas através da ministração da Tua palavra. Ser conosco é o que nós Te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Podeis assentar. Graça e paz, igreja abençoada. Estou muito feliz, muito honrado de retornar a essa casa, e é um privilégio tão grande poder
estar com os irmãos aqui ministrando, compartilhando a palavra do Senhor. Carinhosamente os parabéns, as congratulações da Primeira Igreja Batista lá em Araçatuba, da qual sou pastor, trabalhando como já foi apresentado aqui. E queridos, uma presença tão forte de Deus neste lugar. 84 anos. Eu me lembro que não são todas as vezes que eu me sinto assim, com um choro embargado. Eu sou meio chorão, minha esposa sabe, mas eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui em Fortaleza foi na igreja do pastor Etevaldo, e senti algo muito semelhante, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para tratar no meu coração e também para inspirar o coração dos irmãos nestes dias. Amém? Há um vídeo da nossa igreja para que você conheça um pouco da sua igreja co-irmã. Estamos juntos neste reino. Eu tenho dito e falado que nós não somos chamados para levantar impérios, nós somos chamados pelo Senhor para alargar as tendas de um reino, porque este reino, o trono não está vago, não é verdade? E nunca estará. Jesus está no trono e nós somos súditos deste reino e somos chamados apenas para alargar as tendas do reino. Então fazemos parte deste reinado, estamos juntos nesta obra em prol desta nação amada brasileira e também através das nossas vidas tocar as nações. Então vocês aqui têm sido inspiração para nós em Araçatuba, e eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da nossa igreja e logo em seguida estarei compartilhando a palavra do Senhor. Já posso sentir a glória de Deus nesse lugar. Fomos transformados para transformar, fazer discípulos, pequenos grupos, anunciar o reino de Deus, proclamar. Assim como vocês, nós no centro da cidade temos a nossa sede, mas nós ficamos muitos anos, como vocês estão, dando dois cultos, 3, e aí a celebração dos jovens durante o período de carnaval. É um projeto que nós fazemos para resgatar jovens. Muitas decisões acontecem. Nós não fazemos acampamento de carnaval, nós ficamos na igreja e por 4 dias fazemos impactos evangelísticos nas ruas. Muitas conversões acontecem, nós chamamos de Save. E hoje nós temos o Campus Bela Vista, que é um lugar maior, onde a gente pode fazer o ajuntamento com as pessoas. Investimos muito no projeto social. Esse projeto Caminhar da nossa igreja ganhou em primeiro lugar no Prêmio Itaú Unicef ano passado, na categoria interior de São Paulo, estado de São Paulo. Um projeto que visa trabalhar com crianças. Fazemos também Alto de Páscoa, onde toda a cidade ela é convidada, ela participa da encenação da morte e ressurreição de Jesus. Essa música que você está ouvindo é da Juventude, eles gravaram um CD, deve ser lançado, acredito que ainda esse mês deve estar chegando. Fazemos muitos trabalhos na área dos esportes. Nós ganhamos muitas pessoas através do jiu-jitsu. Nós temos 3 ou 4 extensões do nosso ministério na cidade, também na região. Tem as encenações que fazemos, apresentação nas ruas, nas praças, se chama de flash mob. Essa é a nossa diretoria do projeto social.
cidade muito aconchegante, uma cidade um pouco mais, acredito eu, de 200 mil habitantes, mas muito importante ali no seu contexto, uma cidade satélite ali que atrai muitas outras pequenas cidades ao entorno, uma cidade bem estratégica, e cremos que o Senhor tem nos levantado ali naquela região, naquela cidade, para poder, eu creio que a igreja ela não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Então a nossa visão é dessas pessoas chegarem através dos pequenos grupos, elas crescerem e serem enviadas para os seus bairros, suas cidades e as nações, levando a glória da salvação de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Algo muito específico que senti como direção do amado Espírito Santo para compartilhar com a igreja sobre família. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que foi e tem sido um testemunho pessoal meu. Confesso que para mim não é fácil pregar esta mensagem. Se você perguntar, pastor, você gosta de pregá-la? Olha, para ser sincero, eu não gosto muito não, mas eu só compartilho mesmo quando o Senhor me impulsiona e fala, você vai pregar esta palavra. Então eu acredito que é direcionamento de Deus. Até ontem soube que nós iríamos pregar com tradução para os irmãos americanos, e eu falei, tá vendo, Espírito Santo, não é para eu pregar, eu vou pregar outra mensagem um pouco mais didática, porque esta mensagem com tradução ela perde um pouco. E aí hoje cedo eu recebi, pastor, olha, não vai ter a tradução. Aí eu, tá bom, Espírito Santo, ok, eu já entendi. Então o texto é de 2 Reis, capítulo 20, mas eu peço que você abra a sua Bíblia primeiro no capítulo 8 de 2 Reis. Abra lá. O tema da nossa mensagem, da nossa meditação nesta manhã é: coloque a sua casa em ordem. Coloque sua casa em ordem. Eu queria falar um pouquinho sobre a vida, mas eu não me refiro ao avivamento da igreja, aqueles movimentos, eu me refiro a um avivamento pessoal, porque a Bíblia fala de avivamento. Avivamento, queridos, é um retornar ao primeiro amor, vamos dizer assim. Avivamento é você, querido, sentir o peso dos seus pecados e vislumbrar com olhos nítidos a santidade e a presença do Senhor na sua vida. Avivamento é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, sabendo que todas as demais coisas Ele vai cuidar, Ele vai fazer, Ele vai suprir. Avivamento é amar o que Jesus ama. Avivamento é andar por onde Jesus andaria aqui na nossa cidade, se aqui estivesse encarnado. Avivamento é fazer o que Jesus quer que a gente faça. E o povo de Israel experimentou alguns avivamentos. Ontem à noite eu falei sobre um período que a nação estava sofrendo de adultério espiritual no tempo de Elias, do profeta Elias. Se lembram de Jezabel, do rei Acabe? Por isso que eu quero com vocês rapidamente buscar aqui em 2 Reis, a partir do capítulo 8, ver como foram alguns reinados, até chegarmos no nosso texto, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã. Se o nosso foco aqui é transformação, avivamento, a gente enxerga em capítulo 8, versículo 16, que o rei Jeorão começou a reinar em Judá. Aí no versículo 18, vai ser bem rapidinho, você fica, esse texto não está no multimídia, está só na sua Bíblia aí, tá? Nós já vamos chegar no textual. Isso aqui é só para você entender um pouquinho o contexto, amém? Então vai olhando só na sua Bíblia, por enquanto não está aí no multimídia, que é rápido. Versículo 18, a parte final diz assim: o rei Jeorão, e fez o que o Senhor reprova. Amém? Estamos juntos aí?
Então vamos continuar procurando. Senhor, nós queremos viver um avivamento, queremos um exemplo de avivamento. Aí vem o rei Acasias, versículo 25. Mas o versículo 27, a parte final diz: e fez o que o Senhor reprova. Não, isso aqui não serve de base. Senhor, nós queremos um rei, para que possamos nos inspirar nesse rei, para promover avivamento pessoal em nossas vidas. Capítulo 9, versículo 14. O rei Jeú, filho de Josafá. Muito bem, estamos juntos aí? Versículo 14, Jeú. Como é que foi o reinado desse rei? Versículo 30 do capítulo 10, diz assim: e o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe... Opa, esse aqui fez o que Deus mandou. Será que é esse o nosso rei? Versículo 31. Entretanto, puxa vida, olha aí, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração. Não, Jeú para a gente não vai servir, vamos procurar outro. Começou bem, mas não serviu de todo o coração. Capítulo 12, rei Joás. Joás, versículo 2, fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o Amém. Então é Joás. Versículo 3: contudo, os altares idólatras não foram derrubados. Não, Joás não serve. Vamos procurar outro aqui. Capítulo 13. Nós vamos encontrar, amém? Em nome de Jesus, um rei que viveu avivamento aqui. Vamos lá. Jeoacás, versículo 1 do capítulo 13. Versículo 2: e fez o que o Senhor reprova. Não serve. Jeoás, versículo 10. Versículo 11: e fez o que o Senhor reprova. Não, também não. Capítulo 14. Amazias, versículo 3 do capítulo 14: ele fez o que o Senhor aprova. Amém. Então é esse Deus. Mas não como Davi. Bom, até aí. Mas os altares não foram derrubados. Não. Versículo 23: Jeroboão fez o que o Senhor reprova. Não. Capítulo 15: Senhor, um rei, Senhor. Capítulo 15: Azarias fez o que o Senhor aprova. Contudo, os altares idólatras. Não. Versículo 8: Zacarias. Versículo 9: fez o que o Senhor reprova. Não. Versículo 17: Menahem, filho de Gadi, fez o que o Senhor reprova. Também não. Versículo 23: Pecaías. Meu irmão, com um nome desse já está profetizado, não preciso nem falar. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não. Versículo 27: Peca, filho de Remo, fez o que o Senhor reprova. Não. Versículo 32: Jotão. Versículo 34: fez o que o Senhor aprova. Amém. Contudo, Jesus, os altares também não. Capítulo 16: Acás, filho de Jotão, não fez o que Deus aprova. Não, também não serve. Versículo 17: Jesus. Versículo 17: Osaías fez o que o Senhor reprova. Não. Capítulo 18. Ezequias. Versículo 3: ele fez o que o Senhor aprova. Cadê o contudo aqui? Removeu os altares idólatras. Quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Amém. Despedaçou a serpente de bronze. Gente, aquela serpente ainda estava lá, da época do deserto, mas Ezequias vem, despedaça aquele negócio, destrói. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Amém, aleluia. Então Ezequias é o nosso rei aqui. Vamos pegá-lo como base. Um homem que viveu avivamento, um homem que estava numa nação, num grupo que estava distante do Senhor. Ele não tinha bom exemplo de seus antecessores,
mas ele ouviu a voz do Senhor, ele se arrependeu e conduziu toda a nação a um avivamento, viveu o avivamento. Glória a Deus, que bênção! Então, ao nosso texto desta manhã, no capítulo 18, estamos falando do rei Ezequias, o rei que promoveu e viveu avivamento no povo de Israel durante os seus dias. Versículo 20, agora sim esse tem no multimídia. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito tudo o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 graus que havia descido da escadaria de Acás até aqui. Queridos, veja que Ezequias não precisava colocar em ordem a sua espiritual. Ele era um homem que vivia avivamento. Ele trouxe ao povo um tempo de crescimento espiritual. Eu acredito aqui que de fato o Senhor se aproxima de Ezequias e fala assim: coloca a tua casa em ordem, filho. Para mim está muito claro que o Senhor se referia à sua casa, ao seu lar, à sua família. O Senhor trouxe uma instrução muito clara com relação a Ezequias. Melhor do que você viver avivamento, filho, é que nossas gerações futuras continuem vivendo um avivamento. Estive na Coreia já por 3 vezes, e acompanhar de perto o que Deus fez naquela nação é algo sobrenatural. Uma nação que foi praticamente destruída durante a Segunda Guerra, e hoje é uma das maiores potências mundiais. O PIB e o crescimento tecnológico e industrial da Coreia é equivalente hoje ao do Japão. São 2 concorrentes diretos. Vocês aqui, com certeza, se formos olhar, muitos aqui têm algum produto que veio lá da Coreia, Samsung, LG, ou então um carrão aí que você anda, os carros da Hyundai, Kia. Incrível ver como aconteceu uma prosperidade, algo lindo naquele povo, e tudo isso eu tenho certeza que não é apenas por conta da cultura do povo. Se assim o fosse, meu irmão, a Coreia do Norte estava arrebentando também. Mas a gente vê que aquela nação, ela começou a experimentar um avivamento poderoso, e esse avivamento que começa com pessoas nas igrejas, isso vai, meu irmão, se alastrando para a vizinhança da igreja, dos irmãos, para toda a cidade, e toda uma nação é transformada. Mas infelizmente eu chego na Coreia e vejo que aquele avivamento já está no que nós chamamos de curva G.
eles já não vivem mais a plenitude do avivamento. Queridos, estive na Igreja Batista Central lá, do pastor Yun, uma igreja com mais de 200 anos. Nesta igreja há um culto que não para, ele é ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E ali tem um pastor pregando, tem um povo onde as células elas vão se revezando. E meu irmão, aquele culto não para. Todas as manhãs tem alvorada, tem despertar de oração às 5 da manhã. 5 horas da manhã. E eu fui a primeira vez, eu fiquei impactado, eu só chorava. Fui a segunda vez da mesma forma. Segunda ida, minha esposa estava junto conosco, ela também. Quando meu irmão começou o culto, não tem como você, aquela multidão de gente, um culto lindo. Agora você imagine, pastor, esses instrumentistas abençoados aqui que nos emocionam, multiplique isso aqui por 10, por 20, você vai ter noção de como é a orquestra lá naquela igreja no domingo à noite. Esse coral também me emocionou. Agora multiplica isso, meu irmão, porque o coral lá é de 500 pessoas, 400 pessoas, algo extraordinário, uma igreja pujante, uma igreja crescente, uma igreja que vai avante. Essa é uma das poucas que ainda está vivendo um avivamento. Mas depois, quando chegou a prosperidade no país, quando chegou a prosperidade em muitas igrejas, as pessoas começaram a deixar de lado a vida poderosa de oração, começaram a deixar de lado aquilo que de fato o Senhor se agrada. Meu irmão, imagine só você, um país destruído, correto? Um país que sofre a ameaça constante da Coreia do Norte. Quando eu estive lá da primeira vez, uma vez estava no centro de Seul, a sirene tocou, todo mundo para, é carro de exército correndo para lá e para cá, é uma tensão, meu irmão, direto. Tem um tal de um doido lá, um coreano doido, se ele apertar um botãozinho, não precisa nem gastar muito combustível. Ah, bom, vou fazer uma... Eu fiquei a 15 quilômetros ali da divisa com a Coreia do Norte. Então toda essa pressão levou aquele povo a se voltar a quem poderia dar espelho, o Senhor. E o Senhor ouviu, porque a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. Só que esse povo começou a experimentar um tempo de crescimento, de expansão, meu irmão, porque Deus é assim. Quando você o busca de todo o coração, você não apenas vai experimentar o saciar da sua sede espiritual, mas como eu já acabei de falar, filho, Ele cuida de tudo aquilo que envolve a tua vida, e Ele vai te levar a um tempo de crescimento, um tempo de expansão, de prosperidade. Só que essa prosperidade acabou tomando conta do povo da igreja. Ouvi isso de um pastor da igreja metodista lá de Seul, onde tem o maior museu da Bíblia, lindo. Quando vocês forem para lá, vale a pena conhecer. E aí eu e pastor Domingos perguntamos para ele o que aconteceu, por que o avivamento está acabando na Coreia. E ele apontou 2 áreas. Ele disse: primeiro, o povo está abandonando a vida de oração. Segundo, a prosperidade, a riqueza esfriou o coração do povo. Então, queridos, veja só, é claro que é melhor a gente viver um avivamento do que não viver nenhum. Mas eu tenho dito para a minha igreja isso, assim, eu tenho ensinado e falado que eu quero ver que a minha geração futura, se Jesus não voltar antes, buscar a sua igreja, que eles vivam obras maiores, que eles experimentem em nome de Jesus um avivamento maior. Queridos, eu quero apontar aqui algumas lições pessoais. O primeiro ponto é uma pergunta: como estamos edificando a nossa casa? Como estamos edificando a nossa casa? Eu queria que você olhasse, em nome de Jesus, para a experiência que você tem no seu lar, na sua família.
ele fala: coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Deus estava dizendo o seguinte: Ezequias, você tem vivido algo extraordinário, mas quando você partir, Ezequias, como é que vai ser? Como será a sucessão? Sucesso é quando você tem um sucessor bem-sucedido. Aprenda isso. Quantas histórias você conhece de homens ricos que morreram, deixaram a herança, e a herança não aguentou nem a próxima geração, os filhos acabaram com tudo. Conhece, filho? Ou é só em São Paulo que acontece isso? Aqui não tem essas histórias. A verdade é que nós não preparamos os nossos filhos para o legado espiritual que eles precisam viver. Estamos preocupados muitas vezes apenas com uma vida de religiosidade, e religião não salva ninguém. Eu tenho dito na minha igreja, tenho ensinado na minha igreja, queridos, que um dos problemas é que estamos vivendo uma frieza espiritual, e a verdadeira vida espiritual, ela não é medida dentro da igreja, nos púlpitos, ou numa celebração tão linda e que nos toca como essa, mas o nível espiritual é medido dentro de suas casas. Quantas vezes saímos de um culto como esse, querido, e a gente já olha quando os homens estão saindo com suas famílias, o marido sequer pega na mão da esposa. Quantas vezes dentro da igreja temos um relacionamento bacana, todo mundo nos ama, conversamos com todo mundo, mas desde em casa, marido e mulher dormem em quartos separados, e não é por causa de ronco, não. Eu comecei o meu ministério, filho, trabalhando com juventude, e eu chorei muitas vezes ouvindo o desabafar de muitos adolescentes que não tinham com seus pais o mínimo sequer de comunicação, de diálogo. Eu quero continuar falando um pouco mais sobre isso à noite. Se o Senhor não mudar no meu coração, eu pretendo falar sobre dracmas. Existe a dracma perdida que Jesus falou, não tem? Eu quero falar que existem outras 9 que estamos perdendo também. E eu quero continuar falando sobre família. Mas eu queria que você avaliasse como é que está o seu lar. E eu vou te dizer uma coisa: eu sou 5ª geração de batista. O meu avô paterno se converteu, mas os meus antecedentes por parte de mãe já vieram da Espanha com esse legado de fé. E eu já sou 5ª geração de crente batista. Aí você começa a falar assim: esse pastor falando de avivamento, sei não, esse pastor aí vem de lá de fora. Aí você já começa a ficar bravo com o pastor Marcos, tal. Então, meu irmão, amo a minha denominação, mas eu quero que a minha denominação viva um avivamento, porque eu creio que Jesus está às portas. Meu irmão, olhe para o seu redor e veja tudo que tem acontecido. Esse mundo é passageiro, filho. O pastor acabou de falar que já hoje de manhã já fez um sepultamento já, e essa irmã, 94 anos, viveu bastante, já está além do que a Bíblia fala, de 70, 80, amém? Mas, meu irmão, qual a garantia que você vai chegar nos 94? Por que você hoje não fala: Senhor, eu quero viver aquilo que de melhor o Senhor tem para a minha vida? E o teu melhor, Deus, é o Senhor mesmo. Sabia disso? A minha melhor porção é o Senhor. Não é o que Ele pode dar para mim, é o que Ele é. É a presença dEle. E como é que é na sua casa, filho? Como que é o seu relacionamento? O meu não era nada bom. Eu comecei como todo bom pastor batista, do jeito que o figurino manda, tudo certinho. Fui pastor de jovens na PIB de Tupã por 6 anos e tanto. Depois eu fiquei na PIB de Campinas como pastor adjunto, co-pastor da igreja por quase 2 anos. Depois assumi a PIB de Araçatuba. Então, era isso. Eu pregava, eu fazia todos os projetos que a igreja tinha para realizar. E na minha cabeça, Deus me deu uma família linda, abençoada. Karen,
Quando estávamos em Campinas, Ana percebeu, ela tinha 8 aninhos, e a gente começou a perceber que o corpo dela começou a desenvolver. Eu falei, Jesus, tá meio esquisito esse negócio aí. Porque na minha cabeça estava tudo programado. Com 18 anos ela vira mocinha, com 20 ela começa a paquerar, com 25 ela namora, com 25 e meio ela casa. Já fiz o cronograma. Estava tudo certo. Só que com 9 anos ela começou a ter puberdade precoce. Puxou um pouco da minha família, o pessoal lá tudo cresce rápido, né? E aí levamos no médico, precisou fazer um tratamento caríssimo, para segurar a menstruação dela até pelo menos os 9 anos, porque depois que menstrua diz que não cresce muito, né? Então pelo menos para não ficar baixinha. Então, aquele tratamento caríssimo, com 9 anos paramos o tratamento, batata, virou mocinha, com 9 anos. Com 10 para 11 anos, ela tinha mais corpo que a minha esposa, já estava mais alta que a minha esposa. E aí eu comecei a entrar em pânico. Porque aqui na PIB de Fortaleza eu sei que não tem, mas lá em São Paulo que tem de gavião, gente. Aí começou a chegar um sem graça lá, de 15, 16, porque ela parecia que tinha 16 anos, a minha filha, com 11. E já, pastor, estou gostando da tua... Está gostando da minha filha, rapaz? Você vai... Aqui, ó. Eu já chamava o meu mestre de jiu-jitsu lá da igreja, falou, vai conversar com o Haldman lá, você ganhar dele. E começou a ficar... E aí, meu irmão, o que aconteceu? Eu comecei, sem perceber, a me afastar da minha filha. Porque eu comecei a entrar em parafuso. Para mim... A coisa se adiantou de uma tal forma, eu não entendia isso. E o medo meu era, e agora, rapaz, a filha do pastor, não já se viu a menina de 11, 12 anos querer começar a namorar? O que vai ser do meu ministério? O que vão falar? E eu só aqui na cabeça dela, e pai, só dando dura, dando bronca, só que a cabecinha dela era de criança, mas um corpo já de mulher. Ela vinha para me abraçar, irmão. A hora que eu ia me abraçar, aqueles negócios que a gente sabe se você abraça, se não. Era minha primeira filha. Eu comecei a entrar em crise. Olhar para aqueles montes que estavam crescendo. Sai que esse monte não é daí. Jesus falou, a hora que vai para o meio do mar. Eu falei, Senhor, cadê minha fé? E eu comecei a entrar em crise. Eu comecei a afastar minha filha. E eu só dava bronca nela. Coisa de criança. Sabe quando você chega em casa, a criança está em casa, a gente tem liberdade, não é? Aí eu chegava, via ela às vezes de pijaminha, falava, vai botar a roupa, que negócio é esse? E a janela aberta, alguém vê, e eu comecei a ficar louco. Na igreja tinha... E meu irmão, eu comecei a afastar a minha filha de mim. Um dia minha esposa chegou e disse assim, Marcelo, você está perdendo a Karen. Isso foi final de 2011, acho. Você está perdendo a sua filha. E aquilo cravou no meu coração. Mas eu sou pastor. Como assim eu estou perdendo a minha filha? Você só fala bravo com ela. Quando você chega, você pode ver que você já chega muitas vezes carrancudo em casa. A igreja ela demanda muito trabalho, queridos. A gente está na obra do Senhor e às vezes damos a desculpa que precisamos trabalhar na obra do Senhor e nos esquecemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Do que adianta você ganhar toda a fortaleza e perder os filhos? E eu comecei a perceber e a observar. Eu não disse muita coisa, na verdade eu não disse nada. Estávamos subindo a escada ali da nossa casa, que era um sobrado, e ela disse isso: você está perdendo a nossa filha. E eu fui orar, falei, Senhor, o que está acontecendo?
E então eu tentei observar e de fato já não conseguia mais dialogar com a Karen. E quando eu sentarem, ela parava, ouvia, porque ela sempre foi muito respeitosa, ensinamos muito bem isso dentro de casa. Mas do que adianta, querido, você ter o respeito dos seus filhos, mas não ter o coração deles? Na primeira oportunidade eles vão embora. Muitas vezes uma mensagem como essa, você começa a pensar assim: eu tenho meus filhos na palma da minha mão. Muito bem, filho, parabéns. É o primeiro sinal de que você não tenha coisa nenhuma, porque você só tem os filhos quando o coração deles está ligado ao seu. Porque medo não segura ninguém de fazer o que é errado. Ninguém vai para o céu por causa do medo. Se você é daqueles que sai evangelizando, aceita Jesus, você vai para o inferno, meu irmão, esquece, não existe isso. É igual aquela história do cangaceiro que se converteu. Você já deve ter ouvido aqui, né? Afinal de contas a gente está no Nordeste, né? Vocês conhecem? Cangaceiro se converteu, mas disse que era um cabra daqueles. Sabe o homem da peixeira? E a peixeira do homem era daquelas assim que arrastava, ele colocava na cinta, o bico arrastava no chão, soltando faísca. Pois o homem não se converteu, aceitou a Jesus. Aceitou Jesus. Ele só diminuiu o tamanho da peixeira para não chamar muita atenção. Afinal de contas, falou que é questão de cultura, mas mandava a peixeira ainda. E a Bíblia num braço, a peixeira ali, ia para a igreja e tal. O homem mudou. Aí, depois de uns meses, o pessoal da cidade tinha muito medo dele, mas quando perceberam que ele virou crente de verdade, aí começaram a tirar sarro: ô crente! E ele indo para a igreja, com a Bíblia na mão. Ei, mano, vá. E ele vai para a igreja, e tirando o sarro dele, um dia, meu irmão, ele se enfezou. Deixou a Bíblia, correu até aquela meia dúzia que estava tirando o sarro dele e tal. Rapaz, largou, pegou a peixeira, encostou no bucho: agora tu vai aceitar Jesus. Mamãe não, é Jesus, como Salvador. Aceita. Agora eu vou te matar para tu não desviar. Eu nunca vi medo mandar ninguém para o céu. O medo só nos afasta, querido. O que nos aproxima de Jesus é o amor dele, amém? A Bíblia fala assim: o amor de Cristo me constrange. Eu não vou fazer a obra do Senhor, eu não vou evangelizar, eu não vou ganhar os meus queridos ali dos apartamentos vizinhos porque Jesus mandou, é porque ele me constrange com o amor dele. Olha o que ele fez na minha vida. O mesmo princípio funciona na igreja, pastor. O mesmo princípio funciona com seus filhos. É claro que nós temos a questão ali das regras, mas, querido, você vai ter seus filhos quando você constrangê-los com o seu amor. Eu então percebi que o coração da minha filha estava distante do meu, longe. E eu falei: Senhor, algo precisa acontecer na minha vida, eu preciso colocar a minha casa em ordem. E eu fui a um congresso na Igreja Batista Shalom em Curitiba, e eu ouvi o pastor Luciano Subirá pregando uma mensagem, Rosto Desvendado, que falava sobre Moisés, quando ele foi numa certa ocasião na presença do Senhor, lá no monte, ele desceu e o rosto dele brilhava. Lembra disso? Lembra? E depois você percebe que ele colocou um véu no rosto. E eu sempre havia entendido que ele colocou o véu por causa do brilho. Mas aí veio a revelação, queridos, não é? A Bíblia fala que ele colocou o véu porque o rosto parou de brilhar. Uau! Falei: Senhor. E naquela ocasião, pastor Luciano disse: não está na hora de você tirar o véu, de você desvendar o seu rosto. Não está na hora de você começar a enxergar de verdade quem você é. E a mensagem foi longa, eu sei que eu me quebrantei, eu chorei muito. Depois, quando foi na parte da manhã, eu me lembro que eu e Ana fomos para o hotel. Aquela noite nós quase não dormimos, porque naquela noite eu me ajoelhei ao pé da cama, eu comecei a confessar, tirei o véu e disse: teu marido é esse aqui. Minhas dificuldades são essas, minhas lutas são essas.
eu tirei o véu. Eu cheguei em casa e eu reuni as minhas filhas para um bate-papo. Era um domingo à tarde, eu acredito, ou um sábado à tarde, eu acho. Descemos e as minhas filhas ali, a Karen, a Letícia, e eu comecei a falar tudo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu comecei a pedir perdão para as minhas filhas. E eu comecei a chorar, elas começaram a chorar, e eu falei: Senhor, restaura aqui a minha família, restaura o meu relacionamento com as minhas filhas. Eu disse: filha, me perdoe, você sabe que eu te amo, mas eu não tenho sabido, e é por conta de eu não estar buscando a sabedoria que vem do alto, porque a Bíblia diz que o Senhor não vai negar para quem pedir. Eu não tenho tido sabedoria para falar com você, para ganhar teu coração. Me perdoa, eu quero mudar, me ajuda, filha. E nós choramos muito. O Senhor nos envolveu com uma presença de Deus tão forte, e nós começamos a orar e a chorar e ter um tempo ali sobrenatural que eu acredito que nós nunca tivemos antes. E, queridos, nascemos na igreja. Então naquele momento nós começamos a falar: nós vamos santificar o nosso lar, vamos tirar aqui o que não presta. E aí, às vezes filmes que nós assistimos, que nós vemos, que achamos que não tem nada a ver, mas nós não queremos mais nada daquilo que vai contra os princípios do Senhor. Vamos jogar fora esse negócio. E pegamos um saco de lixo e fomos jogando fora, vamos trazendo isso, jogando aquilo outro. Eu me lembro que na época estava na moda o tal do Crepúsculo, né? Eu falei: que troço esquisito do inferno isso aqui. A gente gosta desse negócio de vampiro bonzinho, mas onde que trem demoniado, encapetado desse? Vamos jogar. Aí fomos jogando fora e tal, e elas concordando, chorando. Falei: jogamos tudo. Aí minha filha falou assim: peraí, pai. Ô, Jeová. Daqui a pouco ela sobe no quarto. Eu nunca deixei esse negócio de pôster e tal, sempre fui, né? Daqui a pouco ela volta com um pôster naquele não, desse filme mesmo, eu acabei de falar, o Crepúsculo. É que, né? O Edgar aqui, o Edgar é feioso, magrelo. Ela pegou daquele que era o lobo lá. E se fosse o pôster do lobo, ainda ia, mas ele estava em forma humana, shortinho, sem camisa, barriga tanquinho. Aí eu lembrei: opa, você já mudou. Que a primeira reação é: mas onde estava esse trem que eu não tinha visto? Não, Jesus mudou, eu tenho que ganhar um coração. Eu falei: amém, filho, aleluia. Queimar esse negócio, aleluia, filho, é isso aí, vamos jogar fora. Tem mais algum lá? Não, pai, é só esse. E você acha que tem muitas vezes os filhos aqui, ó. Quantos pais já entraram no meu gabinete? Porque eu ponho a mão no fogo pelo meu filho, e eu sei que o filho dele já é viciado em cocaína, é um prostituto, e o pai acha que tem o domínio sobre tudo. A questão é, filho, eu pergunto para você: você tem verdadeiramente o coração dos teus filhos? O Senhor vem nesta manhã para você dizendo: coloca a tua casa em ordem. Se o Senhor te chamar hoje, ninguém vira semente, filho. Ninguém vira. Um dia todos nós estaremos com o corpo inerte, porque a nossa alma irá para o Senhor, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. A questão é: seus filhos continuarão na presença do Senhor? Eu estou pouco me importando, filho, se você vai deixar uma poupança de 1 milhão, 2 milhões, porque isto é estatística. Pode procurar. Pegue 10 ganhadores da Mega Sena que se tornaram milionários. De 10, 1 ou 2 ainda tem dinheiro, os outros acabaram com tudo, estão na miséria. O que de melhor você pode deixar para o teu filho é um legado de fé na presença do Senhor. Porque se ele viver um avivamento, filho,
a exemplo do pai e da mãe, você pode ter certeza que ele será o melhor marido quando se casar, será o melhor filho, o melhor empresário, ele será o melhor líder de PG, porque quem vai conduzi-lo é o próprio Espírito Santo, através do poder da palavra do Senhor. A nossa vida na igreja precisa ser algo inspirativo. Eu não posso acordar de manhã e falar: vamos que hoje é dia de domingo. Aí a mãe chegou para o filho: filho, vamos para a igreja, filho. A mãe: já está na hora, é domingo de manhã, filho, vamos. A mãe: mais 5 minutos. Aí a mãe chega: mas filho, todo domingo é assim, filho? Não é possível. Aí o rapaz, vamos fazer: mas mãe, por que eu tenho que ir para a igreja? Primeiro, filho, você já tem 40 aninhos. Segundo, você é o pastor da igreja. Tem muita gente vivendo, meu irmão, uma religiosidade. Eu preciso me inspirar. Eu vou adorar o meu Deus com os meus irmãos. Eu quero me emocionar na presença desse Deus. Eu quero chorar na presença desse Deus. Porque, querido, o que vai valer de verdade não é o que você fala para os seus filhos, é o que você vive. Se quando vocês vêm à igreja, seu filho vê você dormindo no culto, você pode ter certeza que assim que o teu filho tiver oportunidade, meu irmão, ele sai da igreja e vai trocar a igreja pelo futebol domingo de manhã, vai trocar a igreja pelo futebol para ir no estádio à tarde, ele vai trocar a igreja por qualquer coisa, porque ele viu na tua vida que a igreja nada mais é do que um evento qualquer. Porque eu venho para a igreja, eu durmo, o pastor manda cantar, eu não canto, manda eu adorar, eu não adoro. Mas quando o Senhor, e o avivamento faz isso, é o primeiro no meu coração, os primeiros a perceberem são os nossos filhos. Minha vida foi transformada, minha vida conjugal, sempre vivemos uma vida, meu irmão, abençoada, sempre vivemos uma vida bacana. Mas quando eu experimentei um avivamento pessoal, eu vi que eu estava vivendo só com um restolho. Eu estava comendo ovo requentado. É ruim, né? E janquete para mim. Hoje eu e minha família temos nos servido de um banquete espiritual. Coloca a tua casa em ordem. Eu teria mais 3 pontos, eu só vou citar, eu não vou ter tempo de explicá-los, mas só para você guardar no seu coração. A questão, eu preciso dizer isso, para você entender todo o contexto. O problema do orgulho de Ezequias vem de lá da Babilônia. Alguns espiões chegam até o reinado de Ezequias, e Ezequias mostra tudo para eles, as armas, isso já nos 15 anos de lambuja, amém? Deus deu 15 anos para ele, e esses 15 anos era para ele colocar a casa em ordem. E ele, meu irmão, foi viver os 15 anos. O quê? Eu vou aproveitar, só tenho 15. Vieram, a Bíblia fala que ele mostrou para todo mundo, para aqueles espias. O profeta chegou e: quem eram aqueles? Você não me falou nada. Ah, veio de um reinado distante aí. E o que você fez? Mostrei tudo para eles, tudo. Os ouro, as prata, tudo. Eu sou fera, né, profeta? Fala a verdade. Olha só. O profeta olhou, uma cara de bravo. Meu irmão, quando o profeta diz assim, diz o Senhor: pois tudo que você mostrou, teus filhos serão levados como cativos, serão levados para fora. E ali o profeta profetiza acerca do tempo de exílio. O que Ezequias faz? Chora de novo quando soube que ia morrer? Talvez o que eu e você faríamos. Mas o texto diz, querido, lá em 2 Reis capítulo 20, e essa narrativa minha está entre os versículos 12 e 19, e o final diz assim: o rei Ezequias entendeu que o profeta profetizou não seria para os seus dias,
e sim para o futuro. E o que aquele homem diz? A palavra, a mensagem que o Senhor me deu é boa. Como assim? Como assim essa mensagem é boa? Seus filhos serão levados como escravos, como eunucos, toda a riqueza da nação de Israel vai ser levada, e você diz que esta mensagem é boa? Meu irmão, isto revela um coração egoísta. Estamos falando de um homem, de um rei que viveu avivamento. Isso me ensina, meu irmão, que eu preciso viver todos os dias na presença do Senhor. Não basta você no passado ter feito algo de bom, não basta no passado você ter ganho uma pessoa para Jesus. Eu preciso viver toda uma vida na presença dele, amém? Esse homem me fala uma bobagem dessas, pastor. A mensagem que você me deu é boa. Que boa nada, querido. Coração distante. Tinha tanta coisa para falar em cima disso. Terceiro lugar, para concluir a mensagem: prepare a próxima geração para o que está por vir, querido. Prepare. Sabe o que aconteceu? Nesses 15 anos, Ezequias teve um filho, e ele deu ao seu filho o nome de Manassés. Ezequias morreu dentro do prazo que o Senhor havia imposto para ele. E depois de um tempo, Manassés veio a se tornar o rei de Israel. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Manassés simplesmente se tornou o pior rei de todos os tempos. Um homem teve um pai que viveu um avivamento, que a Bíblia falou que teve um homem que se voltou ao coração do Senhor, e o filho se tornou o pior. Ele chegou a sacrificar o próprio filho aos deuses. Voltou, restaurou todos os altares idólatras na nação de Israel. Irmão, nós somos chamados não só para vivermos um tempo precioso com o Senhor, nós somos chamados para preparar a próxima geração para aquilo que está por vir. Seus filhos estão inspirados a continuar o legado da fé, a levantar a tocha da fé em Jesus, custe o que custar. Nossas igrejas estão preparadas para o que está por vir, queridos. Grandes batalhas serão travadas. Nossa nação vive um tempo de escuridão espiritual. Estão tentando legalizar aborto. Essa discussão só deu uma pausa. Você acha que o povo não vai voltar com esses projetos? Essa PL 122, você acha que não vai voltar? Ela volta com uma outra roupagem, com outras propostas. E se a nossa igreja brasileira não se levantar, querido, para uma vida de avivamento, se não plantarmos isso no coração dos nossos filhos, viveremos um caos. Eu fui pregar num congresso no Japão, e o Japão logo viverá uma grande crise cultural. O japonês normalmente é conhecido por ser um grande trabalhador, comprometido, não é isso? O pós-guerra, o povo se esforçou, trabalhou para reconstruir a nação, veio a prosperidade. O que aconteceu? Os pais foram para as fábricas trabalhando e ganhando dinheiro, os filhos ficam em casa. Isso eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu fiquei quase um mês no Japão pregando lá. E os pais não veem os filhos, pastor, porque o pai vai trabalhar 7 da manhã, 6:30, mas o filho levanta às 5 para ir para a escola, e o pai volta lá pelas 8 da noite, o filho já voltou e muitas vezes já está dormindo. E esses meninos que estão chegando na fase muitas vezes ali de faculdade, muitos deles não querem fazer faculdade, porque eles estão acostumados só estudar, ficar de boa e tudo mais, e não querem trabalhar, porque para eles fábrica é serviço de peão.
E o Japão está prestes a experimentar uma crise logo existencial aí. Por isso que eles precisam cada vez mais de mão de obra de brasileiros. Porque os próprios japoneses dessa nova geração não querem trabalhar. Meu irmão, o fato de hoje você viver uma vida bacana, só isso não será necessário para garantir que amanhã seus filhos viverão também o melhor. Você precisa se esforçar hoje. Ganhe o coração do seu filho. Ganhe o coração da sua família. Viva um avivamento poderoso. Coloque sua casa em ordem, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por sua família neste momento. Queria pedir que, por gentileza, você se colocasse em pé. E que você também segurasse na mão da sua esposa, se ela está do seu lado. E se os filhos estiverem também ao lado, que você possa também segurar na mão da sua filha, do seu filho. E eu quero orar por você neste momento. Quem sabe, amado, pode ser hoje um dia muito especial na sua casa, de você, ao chegar depois do almoço, reunir e falar para o seu filho que você tem errado, mas que você vai se esforçar para ser um pai melhor, um pai mais presente, que você vai se esforçar para não apenas ter palavras duras, mas palavras de inspiração e de carinho. Quem sabe você é daquele pai que só sabe cobrar nota alta, mas não é aquele pai que senta, chora, ajuda a fazer a lição. Cobrar, todo mundo sabe cobrar. A questão é você entender, filho. Quem sabe você, esposa, você que é uma peça tão fundamental nessa família, quem sabe, amada, não está faltando carinho da sua parte para com o seu marido. Então você diga assim, o diabo talvez plante no seu coração, mas ele, pastor, ele também não me dá atenção, filha. Jesus não recebeu nada do povo, o que ele recebeu foi burdoadas, uma coroa de espinhos, chibatadas, e o que ele retribuiu foi amor. E com o amor que ele retribuiu, veja o que ele está hoje conquistando ao redor do mundo. Você é fruto. Você é fruto do amor de Jesus lá atrás. Então, em nome do Senhor, eu afirmo a você, esposa, que se a partir de hoje você se tornar uma mulher amorosa, carinhosa, mesmo em detrimento a uma reação ruim do seu marido e dos seus filhos, a palavra de Deus que não mente, ela garante que você vai colher aquilo que você plantar. Plante amor, carinho, dedicação, e você colherá o mesmo da sua família. Pode demorar um mês, um ano, alguns anos, mas você viverá o melhor do Senhor. Filhos, a Bíblia diz, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mundo é tristeza, tem lutas, mas este mundo é bênção. Temos dificuldades na nossa nação, mas nós amamos o nosso Brasil. Vocês são privilegiados porque vocês moram em uma das partes mais lindas do nosso Brasil. Quer viver bastante para curtir tudo isso que Deus te deu? Honre teus pais e tua mãe. Teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Abandona a mentira. Chega hoje em casa e diga: mãe, eu tenho mentido. Pai, eu tenho mentido. Não faça como eu fazia antigamente, que chegava com aspereza. Quando a minha filha começou a abrir o coração e a colocar tudo aquilo que ela estava escondendo de mim, que eu não tinha a mínima ideia, a minha primeira reação foi de querer dar uma dura, brigar na minha carne. E aí o Espírito Santo disse para mim: a culpa disso tudo é tua.
E eu comecei a chorar, e eu falei: filha, me perdoa porque o erro foi meu. Você mentiu porque eu não te ensinei, você escondeu porque eu era rude, você tinha medo da minha reação. Mas eu quero dizer, filha, que a partir de agora você é um amigo. Além de ser o pai, eu sou o teu amigo. E por muitas vezes hoje nós temos sentado, chorado juntos e temos construído um relacionamento tão sólido. Se o Senhor tem me dado condições de colocar a minha casa em ordem, Ele pode ajudar você. Eu estou tão longe, filho, de ser ainda o marido ou o pai perfeito. Falo isso na frente da minha esposa, ela sabe disso. Mas ela sabe também da minha sinceridade, o quanto eu tenho buscado no Senhor. Porque hoje eu quero ser para ela um marido melhor do que eu fui ontem. E para as minhas filhas eu preciso ser um pai melhor do que eu fui ontem. E eu tenho declarado e dito para as minhas filhas: vocês farão obras maiores. E eu tenho orado, jejuado para que o Senhor coloque no coração das minhas filhas aquele marido cheio do Espírito Santo, que vai cuidar delas como princesas do Senhor que são. Grandes coisas o papai quer fazer na sua família, amém? Senhor, nunca é fácil reconhecer nossas fraquezas, debilidades e pecados. Mas eu te agradeço porque o Senhor tem transformado a minha história, a minha vida, meu ministério. Obrigado pela vida da minha família, das minhas filhas. Obrigado porque o Senhor quebrantou meu coração a tempo. E se o Senhor, amado Espírito Santo, me conduziu a compartilhar através dessas breves palavras desta manhã tudo isso, eu tenho certeza que há pessoas aqui, Senhor, que tem tanto a acertar com seus cônjuges, com seus pais, com seus filhos. Senhor, traz um quebrantamento sobre o coração deste pai, deste marido, que ele não seja insensível a nós, que ele seja obediente à tua orientação, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, todas as forças malignas que se levantam contra as famílias para semear discórdia, facção, divisão, intrigas, mágoas. Caiam por terra agora sobre estas famílias, tudo isso em nome de Jesus. Fortaleça a vida deste homem, desta mulher, para que reconheçam seus erros e peçam perdão, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Em nome de Jesus, que estas famílias vivam o melhor daquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles, e que não apenas vivam um avivamento, mas que as gerações futuras possam continuar vivendo na tua presença de uma forma poderosa, inspirativa. Abençoa, Senhor, esta igreja, que ela experimente, Senhor, algo tão profundo que vem do teu trono. Ela já é uma igreja tão abençoada. Eu sinto o Senhor aqui de uma forma tão forte, Deus. E é por isso mesmo que eu creio que o Senhor quer usar esta igreja ainda de uma forma, ó Deus, que ainda não experimentaram. Que o Senhor alargue as tendas desta igreja, Senhor, de forma a impactar toda esta cidade, toda esta região e as nações. Abençoe pastor Marcos, pastor Naum, pastor Vitor, toda a liderança desta igreja, que em suas vidas familiares vivam o melhor do Senhor, sejam inspiração para este rebanho. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço na